Socorro, Jesus. Agora tá gravando. Senão a gente ia falando aqui e não ia gravar. Enfim, eu vejo a gente vendo isso com ela do ano e também vejo a gente construindo agora em janeiro a estrutura do negócio. Aí, parênteses. Lembra que a gente estava usando a nomenclatura do Gabriel, que era mapa do negócio? Eu acho Uhum. que faz muito sentido a gente usar a palavra estrutura, porque a gente fala sempre muito sobre estruturação, sobre base, sobre solidez. Eu acho que é uma narrativa muito alinhada com a nossa comunicação da Mirra. E Gosto. aí, essa ser a nomenclatura para quando a gente for definir os pontos A ferramenta. estratégicos. É isso, a ferramenta de estratégia de negócio, de estrutura de negócio. Aí entra aquelas três perguntas, que na verdade aquelas três perguntas, sabe aquele campo nosso da mirra, que a gente está colocando as nossas ferramentas lá embaixo, Uhum. debaixo dos clientes? A gente já pode colocar aquelas três perguntas ali, porque eu vislumbro, como eu te falei na nossa reunião, na nossa imersão, a gente ampliando essa ferramenta um pouco mais. Em que sentido? Ele pergunta, por exemplo, para quem vende. Eu acho que a gente já pode, no para quem vende, começar a pensar em dores, dúvidas e desejos desse cliente. Que aí a gente já vai construindo um mapa emocional desse cliente dentro da estrutura de negócio. Não vai ficar profundo, mas já é uma base. Porque depois, quando for fazer aquele mapa emocional, que é aquela outra ferramenta que é dividido por colunas, já tem uma base. E a pessoa já começa a entender o que ela tem que comunicar. Outra coisa que me veio também que cabe dentro dessa ferramenta é tipo a narrativa. Lembra que a gente construiu da mirra? Ah, o cliente está nesse ponto A, ele vai para esse ponto B, e essa é a narrativa. Por exemplo, a nossa narrativa é você sair de uma empreendedora sobrecarregada para se tornar uma empresária com previsibilidade. Essa é a narrativa da mirra. Então, eu vejo dentro dessa estrutura de negócio já trazendo essa clareza para a pessoa. Não sei se você também enxerga dessa Só forma. volto ao início porque eu estava escrevendo aqui, nessa parte de para quem vende, eu coloquei dores, desejos ocultos, crenças construídas, problemas que quer resolver, resultado que sonha alcançar. Tá, eu gosto, não sei se você vislumbra dessa mesma forma, mas eu gostava muito de usar a nomenclatura dos 3Ds, porque era fácil do cliente associar, que é dores, dúvidas e desejos. Porque se a gente usa muitas palavras diferentes que talvez eles não estejam tão acostumados, fica mais difícil de lembrar. E aí 3D pode se tornar até uma nomenclatura da mirra, Sim, sabe? eu coloquei aqui, só abrir aqui, amiga, só um instante. Se quiser projetar a sua tela para a gente visualizar junto, que eu vou conseguir enxergar melhor também. Aí. Vai. Eu tinha colocado ali em criar tarefa, mas eu não sei se foi. Inclusive, eu não sei o que que você arrumou nas tarefas que você pôs todas as tarefas como se fossem minhas concluídas. Aí as Eu não, eu, tarefas. eu fui tentar acessar pelo celular e deu um negócio tudo errado. Eu tava até vendo aquela parte de projetos, eu vou ajustar ela, porque ela não tá. Ela tá confusa. É isso. Ela tá confusa, eu preciso arrumar ela. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. É, então, para quem vende, adicionar frase mais três des.
Você Para tá, quem vende, você isso tá aqui já está querendo. na tarefa. Tá. Você tá querendo saber do mapa do negócio? Aonde você adicionou o mapa do Isso. negócio? Não, já consegui achar. É porque eu estava olhando e não estava enxergando. É, para quem vende, quais que são os três? É dores, dúvidas e desejos. Tá aí. Não, no mapa do negócio do Gabriel. Eu sei que a última é como lucra. Então, era isso que eu tava querendo abrir aqui. Deixa eu achar aqui. Peraí. Você vai achar aí. Nesse sexta reunião, você vai achar. O que vende para quem vende como lucra. Isso. Copia isso aí pra lá, esse negócio aí todo, que vai ficar mais fácil. E responder em uma frase ali, ó. Isso, garota. Tá vendo que eu tenho mais de 99 tarefas concluídas minhas, como se você não tivesse feito nada, mas é a maioria é sua. Você escreveu. Tá errado ali, ó. Ah, não, tá certo. A gente criou um prompt. Quer dizer, já não sei onde tá mais. Ah, achei. Quer me mandar o link dessa tarefa aí? Uhum. Vou mandar aqui no chat. Pronto, tá aqui. Aí, olha como Deus é bom, amiga. Hum, Por que que eu tô te falando que a gente vai precisar entender o tempo dela, até para saber a questão da criação de slide, primeiro, criação de método, slides, materiais e por último gravação, porque é o processo que eu tô fazendo na Arca. Deixa eu uhum, mostrar. Ó, isso daqui são os slides que eu tô criando para as trilhas. E aí, tipo assim, para colocar cada slide. Aí depois do slide, tem alguns que tem materiais ou prompts. Aí, mostrar outra coisa também que eu tô fazendo. O material, vamos supor, esse daqui é um exercício de construção de posicionamento maduro, que não é um posicionamento muito.
superficial, ele tem algumas camadas a mais. Então, assim, isso daqui vai fazer parte da aula. Exemplo prático. Só que isso tudo eu tô tendo que fazer antes da gravação. Uhum. Porque aí, quando eu for gravar, os slides estão prontos. Se eu quiser falar do exercício, eu falo. Se eu quiser projetar uma parte do exercício, eu projeto, porque a gravação é o último. E isso daqui não é uma coisa assim muito simples de fazer, não. Por exemplo, esse final de semana, eu acho que eu dediquei umas 10 horas para fazer. Ó, eu tava até colocando aqui no meu bloco de notas. O que foi que eu fiz? Até mostrar para ti. Eu fiz aqui, ó, um bloquinho de notas com as aulas que eu quero fazer e eu tô ticando aquilo que já tá pronto. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 coisas que eu precisei criar que deve ter me consumido umas 10 horas. E isso porque eu sei o que eu tô fazendo. Uhum. Não, não é uma coisa que pra mim, assim, é difícil de fazer, não. Sim, Mas vai levar tempo. E se ela não tem noção disso, não é só gravar. sim. Nós vamos falar isso com ela. Mas voltando lá para nossa ferramenta, só para a gente estar alinhadinha, porque a ferramenta de estrutura de negócio, então vai ter o que o negócio vende, para quem vende, como lucra. Aí na resposta do chat GPT, quando a gente criou o prompt, a gente conseguiu construir a narrativa de vendas, que ele Uhum. trouxe a verdade do seu negócio, o problema central que resolve, proposta de valor e resultado final e frase de ouro. Essa narrativa de vendas, que foi isso, que é essa proposta de valor que o chat criou, eu acho que faz muito sentido já estar dentro da estrutura de negócio. Eu coloquei aqui. Até agora está com 5 pontos a nossa ferramenta de estrutura de negócio. O que vende, 1, 2 para quem vende, 3 como lucra, 4 proposta de valor, 5 narrativa de vendas. Tá. Aí é isso. Eu acho que isso vai assim, a nossa ferramenta vai ficar incrível. Vou até colocar aqui. Sabe uma coisa que eu estou pensando, e aí eu quero ver com você se cabe nessa ferramenta ou se é em outra? Hum. Tese, que é tipo o que que eu defendo, e mecanismo único, que é método. Porque, por exemplo, Ó. a tese e o método, eles são derivativos da Big Idea, que é justamente um pouco disso tudo que a gente está fazendo nessa estrutura de negócio. Se ela sabe qual é a tese que ela defende, vai ficar muito mais completa a percepção dela da estrutura do negócio. Do mesmo jeito, se ela sabe o mecanismo único, e o mecanismo único é ligado à estrutura de negócio, aí eu já não sei se a gente coloca isso daqui ou se isso entra depois numa ferramenta de posicionamento, não sei. O que acontece? A tese, dentro das respostas que nós tivemos da nossa imersão, eu vejo a tese sendo respondida dentro de narrativa da narrativa de venda. Porque dentro da narrativa de vendas, o chat trouxe abertura, identificação, que é abertura, a verdade que precisa ser dita. Identificação, que é o cenário real que a pessoa está vivendo. 3 é consciência, que é o bloqueio que ela vive. 4, a virada de chave. 5, a autoridade, ou seja, o que é defendido. Qual que é a nossa defesa? Justamente qual é a nossa tese. Entende? O sexto é a transformação. Então, quem é ela antes e quem é ela depois. Sétimo, posicionamento. O que que a gente
para quem a gente fala de forma direta e, por fim, a chamada para ação. Então, eu vejo a tese sendo falada dentro da narrativa de vendas. Agora, o mecanismo único, eu acho que ela vai entrar na ferramenta de construção de método. Porque se ela não tiver construído um método, ela não tem como responder o que que é o mecanismo único dela. Vai nem saber. Esse prompt que você tá vendo, ele tá onde? Para copiar e colar embaixo desse aqui, só para a gente ter o exemplo. Dentro da nossa imersão, deixa eu. Você quer o Se você exemplo da nossa conseguir. resposta? Isso, porque aí o que que vai acontecer? Sabe essa primeira parte aqui que fala, eu tenho uma empresa, nananana, aí depois ele fala com base nisso, qual você diria que é? Eu acho que a gente pode colocar, tipo assim, ó, com base nisso, construa. E aí a gente coloca o formato que a gente quer que construa dentro desses parâmetros que você está descrevendo, porque aí fica padronizado. Tá. Coloca numa outra caixa só a resposta. Aí você vai colocar assim, ó, a resposta do prompt. Porque aí Não, tá aí, ó. depois. É, narrativa de vendas. Porque, olha só, teve o prompt um, que é prompt para criação de narrativa de vendas com base, na verdade, aqui é prompt para criação de proposta de valor, que é o um. E aí tem o 2 aqui embaixo, que foi agora escreva a narrativa de vendas. E aí, Aí eu acho que é nesse prompt 2 que a gente pode colocar esses detalhes. Aí colocando assim, ó, dentro do formato. Aí depois eu coloco aqui abertura, verdade incômoda, identificação, espelho, consciência, problema real, virado que muda tudo, autoridade, como seu negócio atua, transformação antes e depois, posicionamento não é para todas, chamada para decisão. Porque aí quando ele vier a resposta, eu acho que vai ficar padronizado. tá. Mas Aí, isso depois eu adiciono. isso aqui vai ser a nossa ferramenta de estrutura de negócio, que a gente modelou muito do Gabriel, mas agora tem mais clareza, porque a gente respondeu do nosso. Uhum. Aí, esse Canva do mapa do negócio é que a gente vai ter que rever depois. Deixa eu copiar e colar aqui. Hum. Pronto, eu acho que vai ficar mais alinhado. Deixa eu ver. Legal. Aí depois a gente ajusta o prompt um, porque eu copiei igual a gente tinha colocado.
Até coloquei aí em amarelo o que que é, mas acho que dá para melhorar, que aí fica Tá. legal. Porque tem a nossa proposta de valor, como o chat respondeu. Deixa eu copiar aqui para você. Não, mas isso aqui já tá bem avançado. Para quem não tinha nada. Não, a ferramenta vai ficar muito boa. O Aqui. Canva vai ser como é que a gente chama isso? O mapa visual, aonde a gente vai colocar essas informações. Essa é a resposta da proposta de valor que entregamos ao cliente. Ok aí. Quando você está escrevendo aí, eu vou ali rapidinho. Tá. Voltei. Então, Ótimo, amiga. Muito bom. Tá, eu acho que isso vai ser o nosso. Na verdade, é só transcrever isso aqui lá naquela parte das ferramentas, sabe? e tem um modelinho também no PDF, né? Para elas, É, se porque quiserem aí a imprimir. gente. Exato, porque aí a gente deixando ali nas ferramentas e tendo o modelo PDF, o link do modelo PDF, quando a gente for, por exemplo, vamos atender uma cliente, a gente precisa usar essa ferramenta. Não precisa ficar procurando onde tá. Vai lá, copia, cola, a gente já sabe onde que tá, entendeu? Sim. Acho que vai ficar bem legal. Da Isabel, acho que era isso. Na Sim, verdade, sim, hoje, né, eu ouvi. sim. E, Silvana, eu acho que a gente precisa começar com a questão do contrato. Eu acho que é importante ouvi-la também. Por quê? Porque a gente vai poder aplicar nossa metodologia nela do início ao fim. Uhum. E aí, uma coisa assim que me vem, é, vai ser importante a Sil trazer para nós o que de fato ela quer vender. Por que que eu digo isso, amiga? Eu ainda vejo ela muito tendenciosa ao posicionamento de ser pastora, ao invés do posicionamento de ser terapeuta. Uhum. Ontem, inclusive, uma coisa assim que me deixou pensando sobre isso. Ontem, eu vi um podcast da a Ângela Cirino,
e o Douglas Gonçalves do Jesuscope. Depois eu vou te mandar. Incrível podcast. E uma coisa que eu vi muito claro nessa Ângela Cirino é que na cabeça dela, negócio e ministério sempre foi muito separado. Uhum, Ela não tem o menor problema em vender as coisas do instituto dela, porque tudo aquilo é para manter o instituto funcionando. E ela tem uma outra fonte de renda como empresária, que ela também é uma excelente empresária com o esposo. Então, antes dela ir para o digital, ela já tinha um negócio muito próspero, e muito sólido. Ela já tinha, ela já era. E o que que eu vejo? E eu não sei até que ponto isso é um desafio de algumas das nossas clientes da Mirra. Essa confusão entre o que é para o reino e o que é negócio. uhum, Me veio isso, de também ouvirmos a Sil, só que aí também a questão do contrato, deixar alinhado as partes do contrato, até de repente apresentar o contrato para ela. Ela tem um perfil bem analítico de detalhe, então acho que vai ser importante a gente apresentar o contrato para ela. Ela assina ali na hora, a gente assina também. E depois a gente começar a ouvir. Por quê? A Sil, ela tem a crença de que, ai, tenho que estar fazendo conteúdo no Instagram. Ela não tem ainda a mentalidade de que o conteúdo precisa ter um objetivo. Eu imagino que uma das coisas que ela vai falar é justamente a questão de produção de conteúdo. E a gente vai precisar trazer para ela que, Sil, o conteúdo, ele é o ponto final. Tem coisas antes que a gente vai ter que alinhar para sua produção de conteúdo estar em sintonia com o negócio que você quer construir. Então, o que que eu vejo? Ouvi também, né, o que que ela tem de percepção. É, E depois, a partir da semana que vem, a gente começar a trazer a metodologia para ela. O mapa do, né, a estrutura de negócio. Primeiro, agenda, CRM, é. estrutura de negócio. Tava até olhando aqui a nossa metodologia. É, ela já preencheu no Forms aquela análise 360, que foi o Forms que ela respondeu. A Eu gente, lembro que ela falou que respondeu mesmo. Eu vou entrar então, aqui. a gente não fez com ela aquela outra, que é a avaliação integral do negócio, Podemos fazer hoje. que foi uma que nós, na verdade, pera. Na verdade, ela respondeu à avaliação integral do negócio, que foi o Forms de avaliação integral do negócio. Aí, durante a nossa imersão, nós criamos um Forms de análise 360 Esse forms que você mandou para ela, tá onde? no nosso e-mail da Mirra. Mapeamento de negócio, né? Eu acho que é isso. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Que tem até que. Vou até mudar o nome, já mudar o nome de uma vez. Ó, por exemplo, ela coloca aqui que ela vende aconselhamento espiritual. Ela não vende isso. Ela Uhum. entrega, mas ela não vende. É, porque esse mapeamento do negócio, ele é o avaliação integral do negócio.
Porque hoje a gente já pode apresentar para ela a roda de como que tá o negócio dela, entendeu? E o outro que nós construímos foi a análise 360. Ixi, amiga, é porque aqui tá com como NPS algumas, né? Eu vou ter que olhar como é que a gente ajusta. Como assim? Porque, por exemplo, ali nas respostas, tá vendo da 11 em diante? Não tô vendo. Acho que a gente tá em tela diferente. Pera. Ó, deixa eu projetar aqui minha tela para você ver. Tá. Esse daqui, ó, eu entrei lá no Form, né, mapeamento de negócio. Peraí. Aqui embaixo, da 11 em diante, o formato da pergunta tá como NPS. O que que Hum, é isso? Ela colocou a nota, só que isso já coloca na categoria, porque essa ferramenta NPS, dependendo da nota, ela já tem uma categoria pré-configurada da metodologia. hum. Eu não sei se a gente ajustar aqui. Ela não pôs nome no Forms dela? Não, ela colocou. Não. Aonde que dá pra gente? Ah, tá. Ó, porque esse aqui, ó, do jeito que tá aqui nessa parte, isso é de NPS, essa estrutura. É porque, olha, deu aqui entrevistado anônimo. Como que a gente faz pra gente poder colocar o nome da pessoa? Será, Não, hein? essa aí eu vou ter que aprender. Eu também, porque Ainda não sei. eu nunca usei esse Forms aqui, não. É a primeira vez. Deixa eu ver uma coisa aqui, só para ver se dá certo uma coisinha. Não. Pegar respostas, ficha, buscar uma parte progresso. Vai. Que o nome ficou anônimo. Eu queria saber. Depois eu vou pesquisar. O que você está tentando fazer? Tô tentando copiar essa pergunta e colocar embaixo, porque essa daqui que estava aqui, ela tá em modelo de NPS. E o que a gente precisa colocar é modelo de classificação. Eu já sei, deixa eu Ih, fazer diferente. Diferente negócio. Porque aqui, ó, se a gente deixa nesse formato de 0 a 10, que é o formato de NPS, não vai dar certo. Ele Entendi. vai ficar, quando a gente for analisar o resultado, ele vai ficar colocando lá detrator, não sei o quê. E eu acho que talvez, tá? Saiu anônimo, porque na metodologia de NPS, a gente não pode saber quem está respondendo. Tem que ser anônimo. Não, mas Pelo sai menos. o formulário dela, o formulário inteiro como anônimo, entendeu? Não, aqui saiu o nome dela, Silvana Santana. Não, mas olha ali, quando você coloca verificar resultados individuais, clica aí para você ver. Nesse botão lateral aí. Aqui, ó, entrevistado, anônimo. Não, mas. O certo seria o nome dela tá aqui em cima. Mas eu me lembro, se a gente for pegar pelo form do Google, ele tem a opção de colocar se a pessoa tem que fazer, tipo, login. Aqui não Será tem. que.
Já, Não, é isso que eu ia perguntar. Será que não é por isso que pode ter saído anônimo? Não sei. mas eu já olhei se era essa opção. Enquanto você tá fazendo aí, eu vou pesquisar aqui. Não, eu vou fazer o seguinte, amigo. Isso aqui eu não vou mexer agora, que vai consumir muito tempo. Eu vou duplicar e a gente testa. Porque aí eu coloco nos outros formatos novos e a gente vê. Vamos só então analisar a resposta dela aqui, que acho que vai ser mais coerente. Ó, então vamos lá. Primeira coisa que eu já percebo. Ela tá colocando aconselhamento espiritual como se fosse produto. Tá errado. Uma coisa é o que eu entrego e o que eu vendo. Então, daqui a gente já começa a ver a confusão dela. Porque se na cabeça dela ela tá vendendo aconselhamento pastoral, por mim não tem nada a ver. Assim, por mim, não vou falar que é certo ou errado. Mas é o que ela tá vendendo de fato ou o que ela entrega? Eu acho que essa que é a diferença. O que ela colocou em relação a faturamento, que ela quer alcançar o 20K, né, crescer de forma sustentável, expandir o trabalho terapêutico e pastoral, aí isso daqui também, de novo, ela, se ela for considerar ministério pastoral como negócio, aí tem dois problemas. Problema um, isso é descongruente, isso é incongruente com o que eu sei que ela acredita. Uhum, Dois, a gente não vende Deus. Nenhuma de nós vende Deus e nem ela. Então, eu acho que a questão que é expandir o negócio. Ponto. uhum, É, Aí aqui vai muito para a questão de qual é o desafio dela, que é essa questão da comunicação. Ela colocou que o faturamento dela médio é 10 mil por mês. Ela quer ter uma projeção de faturamento em 2026 de 200 mil reais. Aí vamos dividir isso por 12. Nós estamos falando de 16K por mês. Vamos colocar 17K por mês. Aí vamos lá. Modelo de negócio: 2. Saúde do negócio, acompanhamento de faturamento, CRM zero. Time zero. Processo zero. Se usa o meio digital como canal de aquisição, 3. Se usa o meio offline como canal de aquisição, 7. Posicionamento de marca pessoal e empresarial definido, zero. Mentores, consultorias contratadas, 3. E rotina definida, zero. começar pela rotina, né? Agenda. E definição. E aí a gente vai fazer a metodologia com ela, que foi o que você falou mesmo. Sil, não tem como crescer sem você saber o que você está vendendo. Construção da estrutura de negócio, que foi essa ferramenta que a gente desenhou aqui, finalizamos ela. E rotina. Porque entendendo o tempo que ela vai ter para dedicar no negócio e sabendo o que ela vai vender, aí nós vamos poder mexer conteúdo, aí nós vamos poder fazer esteira de soluções, alinhar a comunicação dela. Faz sentido? Faz. E aí, eu, Carol, não sei sobre isso, eu vou te perguntar, porque pode ser que você saiba. Hum, Ela é ungida pastora, hum, mas na igreja que ela está, ela não ocupa o cargo de pastora. hum. Isso é possível? Eu ser pastora e não ter igreja? Sim. Tem um pastor, até o pastor que tá aqui agora no Morro da Glória. Morro da Glória é meu bairro. Tem uma maranata em frente à minha casa e eu vou na igreja lá do outro bairro, porque foi lá que Deus mandou eu ficar. Ele tava no banco, lá no bairro que eu frequento, que é Francisco Bernardino. Vou dar nome para você poder entender. Eu frequento a igreja de Francisco Bernardino e tem aqui a do Morro da Glória. O pastor, ele tava no banco.
alinhamento, sei lá por quê, nunca perguntei o porquê que ele estava no banco. Ah, Mas todo tava. mundo lá comentava comigo e cumprimentava ele. Oi, pastor fulano, tudo bem e tal. E ele não estava levantado como pastor lá, porque ele estava no banco. Aí agora ele foi levantado como pastor responsável aqui do Morro da Glória. Aí agora ele é pastor responsável daqui. Pergunta: ele só cumpre o ofício pastoral? Não, porque na Maranata não tem disso. Eles nem recebem salário. Tipo, Lagoinha, o povo recebe salário. Não existe isso aqui, não, minha filha. Tá maluco? Eles acham um absurdo. Depois Serve vou te por contar que servir. eu tô conhecendo uma igreja batista, ó. Tudo de bom, amiga. Ah, De bom. Tô assim, maravilhada. Eu falei, amor, você vai amar esse lugar. Mas depois isso aqui é papo de comadre. Tá. tá. Por que que eu tô falando isso? Cenário. Silvana faz parte do ministério da Tânia Teresa. Uhum. Ministério Tânia Teresa tem as imersões de cura e libertação, tem os livros, que isso tudo é um ministério que se nutre desses ganhos disso que é feito. Você enxerga isso como um modelo de negócio? Sim, na verdade. Isso é importante, porque Hum. se ela quiser seguir neste modelo Tânia Teresa, então ela vai precisar pivotar para o modelo onde ela vai vender imersão de cura e libertação, onde ela pode nem falar mais que ela é terapeuta, mas que ela vende protocolo de cura e libertação, atende aconselhamento de cura e libertação. E não acho que tem nada de errado nisso. Sim. Porém, entretanto, todavia, se ela quiser ir para o segmento de vender terapia, aí o foco é outro. Foco de quê? Atendimento individual, protocolo, diário terapêutico em PDF, mentoria em grupo, enfim. Eu vou dar minha opinião aqui. Quando a pessoa pega. Agora que a gente entrou nesse ponto, parando para analisar um pouquinho mais profundo, eu acho errado vender imersão de cura e libertação. Você se sentiu mal em ir no Marias e Isabéis? Não, mas lá não foi uma oferta de cura e libertação. Não, eu sei, mas eu tô querendo dizer assim, ó, você vê que o Maria Isabéis é igual ao Silk? Não, não é. Lá não foi falado só do espiritual. Lá não foi tratado só feridas emocionais. Não foi. Teve sim o ponto espiritual conectado, mas não foi só isso o conteúdo. Tanto que o evento nem se chamava Marias Isabéis, Deus é que mudou o nome depois. O evento era para ser CEO do Reino, que é o nome da mesa da Ellen, com as Mulheres Extraordinárias. Era para ser uma collab. Mulheres Extraordinárias é o da Sandra e CEO do Reino da Ellen. Era para ser uma collab entre as duas marcas. Deus foi lá e colocou Marias Isabéis. Mas não foi só espiritual. Quando você vai em um retiro, Nunca fui. não, tudo bem. A gente sabe que retiro tem que pagar para ir. Sim. Isso é certo ou isso é errado? Então, quando eles trazem a narrativa de o dinheiro que vocês colocam aqui é para pagar os custos do negócio, do presencial lá, eu não me sinto mal, porque eu sei que é um custo. Tipo, ter o sítio, ter a comida, ter as pessoas, né? Às vezes, não sei, precisa de algum equipamento, alguma coisa do tipo. Mas se for caro, por exemplo, eu fico meio assim de pagar, eu não pago não.
Porque, por exemplo, hoje a igreja que eu frequento, amiga, a gente tem um lugar que se chama Manaim, que eles fazem retiros espirituais e que o pagamento é R$ 10. Aí eu vejo, se eu vejo uma igreja hoje cobrando 700, 800, R$ 900, eu fico assim, será que isso aqui tudo é realmente um custo? Só meu? Por exemplo, tem um encontro com Deus lá da Boas Novas. Eu sou doida pra ir, mas eu sei que é R$ 800. 3 dias. Eu não como R$ 800 de comida pra eu pagar 3 dias, não. Tudo bem, tem um sítio. Mas com tanto de dinheiro que eles fazem, o tanto de evento que eles fazem, eles já poderiam ter comprado um sítio há muito tempo. Não Aí eu te compraram porque não pergunto, quiseram. isso é um modelo de negócio. Sim, mas eu Lembra acho que errado. É isso que eu tô falando. Parando pra pensar um pouco mais profundo, eu acho errado. Eu tô falando a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, não, entendeu? não, eu não tô tendo opinião, eu tô refletindo. Por quê? Aí Porque, por exemplo, quando a gente pega e fala assim, se a Silvana pode seguir por esse caminho, nós estamos falando que a gente pode usar dessa forma de trabalho, de servir a Deus para lucrar. E aí, na minha cabeça, se faz a construção desse modelo de negócio para ele se retroalimentar e crescer dentro dele mesmo, ok. Agora, quando pensa em lucrar, para mim é errado. Não sei se eu tô conseguindo me fazer clara. eu não tenho uma resposta para isso. Tá. Se eu falar, eu tenho uma resposta, não tenho. Eu não sei, e isso eu vou precisar estudar como é que era, como que o que Deus fala sobre ministério nesse aspecto. Porque se eu paro e penso, e aqui agora esquece visão de negócio, mas se eu paro e penso, algo que está expandindo o reino, algo que está chegando mais longe, pode ser um pensamento carnal, mas eu acredito que quem está à frente disso pode ter sua participação. Ah, vai ser 15%, vai ser 10%, vai ser 20%. Por exemplo, o movimento do Jesuscope, que eu estou acompanhando. Eles fazem um trabalho gratuito, amiga, incrível. Os materiais que eles criam, que eles colocam disponibilizados é extraordinário. E eles têm fontes de receita para sustentar o ministério e sustentar a família que está à frente desse ministério. Não acho que seja errado neste formato. Por quê? Porque serve-se muito, mas também precisa ter o sustento. Uhum. Aí é diferente de uma pessoa que usa a Deus para vender algo. É diferente. Então, é isso que a minha cabeça ainda não tá claro. Por isso que eu falei, eu não tenho uma resposta. Mas, Uhum. por exemplo, como, meu Deus, como que é o nome daquela, a Mil Homens, a Mil Homens, Mil Homens, que é também uma pastora antiga, 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 antiga. Ela tem os cursos dela, ela tem as imersões dela, e ela tem um monte de coisa gratuita que ela transborda para quem quiser. Eu vejo errado ela fazer os cursos? Não. Por quê? Porque eu creio que ela usa esse recurso que chega para sustentar o ministério, para sustentar ela e a família, e também para continuar crescendo. Não sei, eu acredito que isso vai ser um ponto importante da gente pensar, porque eu tenho para mim que é esse o embate que a Silvana está vivendo hoje. Que nem existem eventos que eu já vi algumas igrejas de profeta. Travou. Não tô te ouvindo. Esperando, esperando. Ih, travou, foi tudo.
Voltou. Não, voltou não. Tá travado ainda. Vixe. É eu que tô travada ou você que tá travada? Voltou, voltou. Voltou. Tinha um moço mexendo no poste aqui de casa, não sei se é no meu provedor. Então, aí, só para retomar o que eu estava falando. É, eu já vi igrejas que fazem, por exemplo, imersão de cura e libertação e cobre uma taxa. Que faz seminário para casal, seminário criação de filhos. Eu não tenho ainda um discernimento se é certo ou errado. Por exemplo, você já ouviu falar da Estância Paraíso? Uhum. Estância Paraíso tem o Renovo. Você vai lá, você fica 3 dias, tem investimento, eu acho que tá 1.600, R$ 1.800, tudo incluso, não sei o quê. Aí depois tem um, um outro programa deles que é de 7 dias, também tem um valor de investimento. Eu não sei em qual linha deixa de ser correto e qual linha está dentro do que agrada ao Senhor. É isso que minha cabeça não tem. Porque uma coisa, por exemplo, nós temos uma empresa que atende um público de empresárias cristãs. Ponto. Mas é empresa. Uhum. Quem tem esses chamados, que realmente é mais focado no ministério e expansão de palavra, eu não sei qual é o limiar. Por exemplo, eu vou dizer que é errado, pastora Tânia Teresa, fazer o SILC, que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, sendo pago? Não sei se é errado ou se é certo. Porque eu também sei que dentro disso ela tem todo um trabalho de gratuidade em atendimento, que ela não cobra nada. Ela tem o time dela de pessoal de colibertação que dá o tempo para fazer isso. Ela tem muito conteúdo gratuito para as pessoas que querem somar nisso, quer... Amiga, aí que tá, eu não sei. Eu acho que é isso que tá travando a Silvana, sabe? Minha percepção. Tá, mas e aí? O que a gente vai trazer pra ela sobre isso? Ou não vamos falar sobre isso então hoje? A gente vai ter que, assim, eu acho que primeiro é, fazer a pergunta para na semana que vem ela responder. Silvana, você colocou aqui dentro do que você vende aconselhamento espiritual. Isso é correto? Ou você entrega? Porque uma coisa é você entregar de graça, isso é servir, isso não é empresa. Ou você quer construir um negócio focado em imersão de cura e libertação, em formar terapeutas cristãos num método que você vai criar. Você quer ter, enfim, você quer seguir nessa linha? Ou você quer seguir na linha de terapeuta como negócio? Porque ela não vende aconselhamento espiritual, amiga. Ela não vende. Dentro do processo dela, que ela recebe como terapeuta, eu sei que ela usa essas informações, esse conhecimento, mas Uhum. ela não vende isso. Sim. Entender então que realmente ela enxerga que vende, porque isso aí tá incongruente. É, porque aí assim, ó, por exemplo, ela fala muito, uma coisa que ela quer, ela gosta de fazer é trazer a visão cristã para o conteúdo de terapia. Aí eu me pergunto, será que não é isso que está trazendo a confusão para ela? Porque a identidade dela como cristã, isso não precisa estar dentro do conteúdo se ela não quiser.
Agora, não, eu quero, tá bom. Então, qual é um tema que dá para trazer? Por exemplo, eu vi isso numa terapeuta que eu achei incrível, que ela fez um conteúdo falando assim: por que que os primogênitos precisam superar mais barreiras? Alguma coisa nesse aspecto. Ela trouxe essa fala do primogênito, da responsabilidade que existe de acordo com a palavra espiritual, enfim, mas ela trouxe na visão da terapia. Aí eu achei interessante, achei muito bacana. Depois eu até salvei porque depois eu quero te mostrar. Mas assim, Carol, se ela falar, eu quero construir um ministério como o da pastora Tânia Teresa, eu quero construir uma trajetória como o da Ângela Cirino, ok. Uhum. Não, não acho que seja ruim, só que aí dentro dessa construção, não é 100% de faturamento, ou melhor, não é 100% de lucro que ela vai receber. Dentro do lucro dessa estrutura, vai ter reinvestimento no ministério, investimento em missões, porque aí a gente está falando de uma construção que é muito mais ministerial e que ela vai ter. Eu nem sei como é que as pessoas fazem isso, não sei se é um salário, não sei se é uma porcentagem, mas não é que nem a gente, que, por exemplo, a gente tem uma lucratividade de 80% porque é uma empresa. Aí, Sim. para mim, não vai fazer sentido. Eu acho que talvez, se ela quiser seguir nessa linha, Ângela, Tânia, Tereza, enfim, ela vai ter que parar para pensar que a construção de financeira do que vai entrar não é a mesma divisão que ela tem hoje. Eu acho que aí sim vai ficar alinhado em não ser empresa. Porque, como eu falei, para mim não faz sentido, por exemplo, Tânia Teresa, não faz sentido a pastora estar lá com os 70 anos dela e ela não ter uma participação de resultados, não estou falando lucro, mas uma participação de resultado no ministério. Eu acho que a diferença talvez seja essa. Para quem segue em ministério, não sei. Não é sobre tudo vir para mim, mas é uma parte vem para mim e o restante é do ministério. Eu não sei se essa lógica faz sentido. Tá. A gente entende isso com ela, então. É, eu acho que a gente podia, essa semana, aliás, amanhã, deixa eu ver aqui a agenda, conversar das outras clientes, porque eu sei que você tem que finalizar o contrato da Sil antes da gente entrar na reunião com ela. Sim, Aí, amanhã, depois do almoço, eu consigo também. Às vezes a gente consegue conversar das outras clientes. deixa eu pegar aqui, amiga agenda. Amanhã dá, amanhã depois do almoço, dá. Tá, eu vou aqui. Aí depois eu mando com o link da reunião. Mas Eu aí, vou mandar para você o e-mail da Silvana, aí você coloca ela no nosso invite também. tá. Amiga, e sabe uma coisa que me veio e eu vou dividir com você, porque aí você vai pensar comigo, porque isso eu não vou conseguir pensar sozinha, não. Ah, Por exemplo, pastora Talita, pastora Vivi Martinello. É modelo de negócio ou é modelo de ministério? Eu não tenho resposta. Eu tô fazendo essa pergunta para você analisar e pensar comigo. eu acho que é modelo de ministério, porque, por exemplo, eu não acho que a Vivi e a Thalita elas recebam. Tipo, por exemplo, a Vivi tem livros, tem o devocional dela, Ela tem a comunidade dela também. ela tem a comunidade dela. é, E aí, por exemplo, pastores, pelo menos lá na Boas Novas, por exemplo, eu sei que a pastora Vanessa, que é a minha pastora lá da Boas Novas, ela recebe salário por ser pastora. Não, tudo bem, mas e as coisas que ela faz por fora? Você falou que ela tem uma comunidade, não tem? Tem. Uhum. Isso é dela ou é do ministério? É dela. Eu sei que ela não divide o Aí, ministério. perfeito. Aí vamos lá. O da Vivi Martinello, que ela tem a comunidade, é dela ou é do ministério? Não sei.
A pastora Talita, que lançou um negócio de mentoria agora, é dela ou é do ministério? Não sei. Essas coisas que para mim não estão claro. Porque eu acho que assim, ó, é muito bom a gente ter essa visão, não só para si, mas também, não sei, eu não sei, eu não sei, mas eu acho que é uma coisa que vamos aprender muitas coisas com esse aprofundamento. Sim. Eu mandei o e-mail da Sil aqui no chat, aí eu vou só abrir aqui o contrato, vou fazer alguns ajustes, mando para você dar uma olhada. Tá, mas eu já mandei o invite também. Tá bom. É Pois é, isso. então é isso, amiga, porque se a gente entender, e depois eu vou até pesquisar, porque eu acho que na página de vendas da formação da Talita, da comunidade da Vivi, deve ter um CNPJ por lá. Não agora, porque não vai dar tempo, mas assim, mais tarde eu vou fazer uma pesquisada nisso, para a Tá. gente começar a ter clareza. Porque vamos supor, se a gente perceber que a comunidade da Vivi é dela e não é do ministério, ou alguma coisa de muito errado não está certo, ou a nossa visão que pode ser evoluída, não sei. E aí também discernimento do Senhor, o que que ele vai falar, Sim. tá A bom? gente vai conversando, então, tá bom? Beijo. Até daqui a pouquinho. Até. Terminar de me arrumar para a reunião.